Olá, amigos! Eu sou a Joceleia Soares e eu leio para você. Hoje iniciaremos o livro O Despertar da Leoa, de Lisa Bever. Levante-se e transforme seu mundo. Capítulo 1. Desperte uma leoa. A natureza foi feita para conspirar com o espírito a fim de nos emancipar. Ralph Waldo Emerson. O ano era 1994 e era uma noite como qualquer outra naquele período da minha vida. Eu havia cambaleado até a cama mais tarde do que deveria, depois de uma tentativa desesperada de colocar a casa em ordem. Mãe de 3 filhos e grávida, eu dormia profundamente naqueles dias. Fechava os olhos e caía no sono imediatamente, sendo despertada somente pelo som do despertador das crianças ou pela luz do sol da manhã que entrava em meu quarto. Mas, naquela noite, eu adormeci e despertei de madrugada, sacudida até o âmago do meu ser. Nas horas que antecederam o alvorecer, tive um sonho vívido e incomum. Na verdade, chamá-lo de sonho faz parecer que ele veio a mim na forma de um sono ou de uma sombra. Mas não, foi o que aconteceu com essas imagens. Sonho regularmente, mas não com esse nível de intensidade. No meu mundo dos sonhos, encontrava-me vibrantemente acordada. Diante de mim havia uma cena que pertencia a outro lugar e tempo. Senti que não trilhava mais os caminhos da terra. Eu estava em alguma dimensão celestial, um lugar iluminado, mas que não me ofuscava. Havia uma luz radiante por toda parte, e ela parecia vir de todas as coisas. Não tinha sombra ou névoa, apenas cores gloriosas. Esses tons intensos de uma cor viva eram compostos de matizes tão concentrados que não tenho referência terrena para dar nome a eles. Os pigmentos eram sobrepostos e multidimensionais. Por alguma razão, lembro-me mais dos tons de púrpura, mas não exatamente o nosso púrpura, e azul, porém diferente do nosso. Não havia pontas, lados ou borda superior, mas o pano de fundo das cores envolvia o que elas exibiam, uma plataforma elevada de pedra impecável de cor creme, e nesta plataforma estava reclinada uma leoa dourada. Ela era a perfeição felina, majestosa, poderosa e esplendidamente estruturada. Ela não se movia, mas não havia dúvida em minha mente de que estava viva, muito mais viva do que qualquer animal terreno que eu já vira em movimento. Sua cabeça estava ereta, mas não tensa, as suas patas dianteiras estendidas diante dela. Seu pelo e seus olhos resplandeciam como ouro. Por baixo da sua pele marrom amarelada, impecável, eu podia ver cada curva dos músculos perfeitamente formados. Esta leoa extraordinária e imóvel era muito mais substancial, vívida e vibrante do que qualquer leoa que caminha agora sobre a nossa terra. Não pude evitar pensar que eu estava contemplando um protótipo celestial. Gravados na parte da frente do pilar de sustentação impecável da plataforma, havia uma palavra e um numeral romano, números 23. Em contraste com esta leoa, minha forma física parecia transparente, insignificante e estranhamente fora do lugar. Senti-me desligada do meu corpo e inconsciente de estar grávida. Eu sabia que estava ali para contemplar e ver, para observar atentamente, e ao fazer isso, para aprender algo que não percebera ainda. Senti a urgência de captar todo o peso daquela imagem. Embora eu estivesse sozinha com uma leoa, não senti medo nem qualquer ameaça.
apenas o assombro de arregalar os olhos, como se, ao ver aquela imagem, meu espírito estivesse sendo ampliado e conectado. Absorvi tudo o que pude do que estava ao meu redor. Meu foco mudou e olhei os olhos da leoa. Quando fiz isso, ouvi uma voz em algum lugar atrás de mim anunciar: com o nascimento deste filho, você despertará uma leoa. De repente, em um borrão de luz dourada, de majestade e maravilha, tudo terminou. A coisa seguinte que me dei conta foi que era manhã e eu estava totalmente desperta. Todos os meus sentidos estavam em um estado de alerta máximo, não de medo, mas de choque. O que eu acabara de testemunhar? Com o passar dos anos, passei a acreditar que o nosso planeta é um tipo de sombra presa ao tempo, uma revelação parcial do que é original, eterno e completo no céu. Levante-se como uma leoa. Deitada sobre o brilho da manhã, totalmente desperta, com o coração acelerado e o corpo tremendo, senti que Deus me enviara essa visão de uma leoa para revelar algo que facilmente teria passado despercebido por mim na agitação do dia a dia. Naquele momento, ele tinha toda a minha atenção. Eu ouvia com todos os meus sentidos. Meu quarto parecia desbotado e vazio, um contraste absoluto com o mundo de cores que eu acabara de deixar. Os sons da manhã na terra eram abafados se comparados à voz de trombeta daquele lugar sobrenatural. Fiquei parada, com medo de me mover e perder os últimos resquícios da visão. Fechei os olhos. Sim, estava tudo ali. A leoa, a plataforma, a inscrição, o pano de fundo e a voz. O tempo passou, meu coração desacelerou, o meu corpo acalmou-se e finalmente abri os olhos. Curiosa acerca da inscrição na frente da plataforma, peguei a minha Bíblia e a levei para a cama. Perguntava-me: haveria uma relação com o capítulo ou versículo literal? Neste caso, o que Números 23 teria a revelar? Ao folhear as páginas, meu coração desanimou quando observei o cabeçalho da passagem e descobri de que se tratava de um oráculo de Balaão. Eu sabia que ele era um profeta precioso, porém infame. Continuei lendo, sem conseguir perceber muita coisa até chegar ao versículo 19. Números 23, do 19 ao 23. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não o posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor, seu Deus, está com ele. No meio dele se ouvem aclamações ao rei. Deus os tirou do Egito. As forças deles são como as do boi selvagem. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se poderá dizer de Jacó e de Israel: que coisas tem feito Deus? Essas palavras contêm muitas evidências sobre a fidelidade de Deus. Suas promessas são seguras e certas, e suas bênçãos são irreversíveis. Por causa da fidelidade de Deus, Israel teve um futuro seguro e livre dos efeitos corrompidos e distorcidos da feitiçaria ou das maldições. Tudo isso era tranquilizador, mas o versículo seguinte foi fascinante. Números 23, 24. Eis que o povo se levanta como leoa
e se ergue como leão. Não se deita até que devore a presa e beba o sangue dos que forem mortos. Tremendo ali, reli as palavras intensas impressas na página frágil. Se levanta como leoa e se ergue como leão. Aquela imagem me impactou. Eu podia vê-la, um leão e uma leoa levantando-se da grama. Cada criatura viva sente a mudança de postura dos leões e observa atentamente. Os seres dourados estão acordados, espreguiçando-se, testando o ar, pesquisando o seu domínio, prontos para se mover. Talvez estejam famintos. Quem sabe tenham sido agitados pela presença de um inimigo que invadiu os limites marcados do seu território, e é hora de fazer a presença deles conhecida. Quando se põe em pé, a tensão é alta, até que os movimentos deles cessem. Se os leões estão inquietos, não há descanso para as outras criaturas até que os leões tenham lutado ou se banqueteado e depois se acalmado. Quando visualizei a imagem dos leões se levantando, senti uma agitação da força deles em meu espírito também. Quem não fica assombrado e cativado quando um leão ou uma leoa se levanta e sai do seu lugar de descanso? É uma maravilha a ser contemplada. Mas o que era isso para mim? Como eu poderia estar ligada a alguma coisa com tamanha força selvagem e dourada? Embora a imagem me estimulasse, ela também me repelia. Eu gostava da ideia das leoas tirando um cochilo ao sol, enquanto seus filhotes brincavam, mas as imagens da caça e da matança me assustavam e até me causavam repugnância. Quando eu assistia ao National Geographic ou algum programa sobre animais ferozes, desviava os olhos quando os grandes felinos derrubavam antílopes e zebras. Enquanto esses pensamentos passavam por minha mente, lembrei-me das palavras da visão noturna. Com o nascimento deste filho, você despertará uma leoa. O que isso poderia significar? Eu não via relação entre a leoa poderosa e destemida e a mulher redonda e grávida deitada em minha cama. Dizer que eu era uma leoa era algo de fazer rir. Eu era alguém que comia tofu e que quase poderia ser considerada uma vegetariana, não uma predadora com sede de sangue. Eu ficava aterrorizada com quase tudo que estava fora do meu controle e me sentia intimidada pela maioria das pessoas que conhecia. Considerava as mulheres fortes e dominadoras especialmente assustadoras. Minha gravidez havia sido uma espécie de prorrogação. Em um momento apaixonado de oração, alguns meses antes da concepção do meu filho, eu colocara de lado todos os meus protestos e disse a Deus: está bem, eu sou tua. Faça o que quiseres em minha vida. Eu farei tudo o que o Senhor quiser. Eu até falarei às mulheres se tu quiseres. Embora na época eu não fizesse ideia do que eu estava dizendo. Quando fiquei grávida, percebi que a situação tinha mudado totalmente. Imaginei que aquela ordenança da parte de Deus e a minha obediência era uma espécie de teste, como a disposição de Abraão de sacrificar o seu filho Isaque. Talvez eu precisasse apenas mostrar que estava disposta, mas não teria de cumprir a minha promessa de fato. Entretanto, diante daquela visão, parecia que o meu acordo feito antes da gravidez ainda estava de pé. E o que tinha isto a ver com o meu filho? Durante a gravidez, eu pensava que estava carregando uma filha. Todos aqueles que me encontravam diziam que eu iria ter uma menina. Ninguém mencionara a possibilidade de um menino. Eu era a única que abrigava a esperança secreta de ter outro filho.
Sacudi a cabeça incrédula. Se alguma coisa em tudo aquilo era verdade, eu estava prestes a passar pela metamorfose de me tornar uma espécie de leoa. Então, com certeza, outra pessoa também veria essa transformação iminente. Esta visão iria exigir uma verdadeira confirmação secundária. Em busca de afirmação. Algumas semanas se passaram e uma evangelista por quem eu nutria um profundo respeito veio à nossa cidade. Ali estava a minha chance. Ela me convidara com outra amiga que também estava grávida para almoçarmos com ela. Minha amiga era uma mulher de negócios excepcional, que havia experimentado uma conversão radical e estava sacudindo a Ásia com o Evangelho. Talvez a visão da leoa tenha sido para ela. Decidi levantar casualmente a ideia durante o almoço e ver como ela reagiria. Na data marcada para o nosso almoço, fez um maravilhoso dia de sol em Whitney Park, na Flórida. Depois que nós três percorremos as ruas por algum tempo, finalmente deixei cair o meu corpo grávido em uma cadeira para almoçar e me perguntei como eu poderia introduzir a leoa naquela conversa de amigas fazendo compras. Mais tarde, enquanto comíamos, a oportunidade surgiu. Minha amiga nos disse que estava esperando uma menina, e a evangelista disse que estava animada com a probabilidade de eu ter uma menina também. Mas e se for outro menino? Perguntei. Ela ficou perplexa por eu ter levantado essa possibilidade. Afinal, ela raciocinou. Eu tinha 3 filhos e John precisava de uma menina para ser o seu xodó. Foi então que decidi contar a história da leoa e a proclamação que ouvi de que teria um filho. Não tenho certeza se o que eu disse fez sentido. Na verdade, sei que não fez. Afinal, eu mesma não estava nem um pouco convencida. Sabia que a visão era real, mas em minha apreensão eu ainda não conseguia fazer qualquer relação entre mim e a imagem da leoa. Continuei falando, tentando descrever aquele encontro. Mas como poderia esperar que elas entendessem quando eu mesma estava confusa? Minhas divagações se refletiam nos rostos preocupados delas. Percebendo que havia chegado a um impasse, parei abruptamente. Houve uma longa pausa depois disso. Enquanto a evangelista olhava de modo hesitante para mim, finalmente ela perguntou: Para quando é o seu bebê? 10 de outubro, respondi timidamente, aliviada por dizer algo que fazia sentido. Recostando-se, ela sacudiu a cabeça e disse com confiança: Não, não é possível você ser uma leoa até lá. Eu quis gritar, eu concordo, mas, sentindo-me ligeiramente ridícula, apenas concordei com a cabeça. Por um lado, me senti aliviada, mas por outro, ligeiramente chateada, definitivamente constrangida e possivelmente insultada. O que ela quis dizer com "não é possível você ser uma leoa até lá"? Estávamos na primavera e outubro estava a mais de 5 meses à frente. Afinal, quanto tempo essa transformação em leoa poderia levar? Por que eu havia contado minha visão, afinal? Deveria ter esperado até descobrir se estava grávida de um menino. Ela percebeu minha confusão e explicou. Ainda há muita coisa em você que Deus precisa trabalhar. Você não vai estar livre até outubro. Bem, era verdade. Embora eu não tenha gostado da franqueza da mulher, concordei com a avaliação dela. Lentamente a conversa voltou ao seu ritmo normal, anterior, enquanto eu fechava a boca e permitia que meus pensamentos se voltassem para dentro. Ela só havia dito o que via claramente refletido em mim.
Até meu marido John constantemente me dizia: deve ser difícil viver na sua mente, Lisa, com tantas preocupações e medos se acumulando dentro de você. Ele estava certo, e as coisas pioraram cada vez mais o tempo todo. Eu estava cansada de ser um projeto de restauração em longo prazo. Durante anos eu vinha dando desculpas para mim mesma. Eu era uma sobrevivente de câncer, mãe e dona de casa com um passado problemático, que queria apenas sobreviver aos filhos em idade pré-escolar. Seria possível que Deus pensasse que eu estava destinada a mais que isso? Haveria algo poderoso e ligeiramente feroz esperando para ser despertado dentro de mim? Talvez a coragem me caísse bem. Afinal, eu não gostava da aventura quando era jovem? Houve um tempo em que minhas ideias a respeito do trabalho dos meus sonhos variavam entre ser assassina profissional e astronauta. Sim, eu queria recuperar um pouco da força que havia perdido enquanto tentava me encaixar como uma esposa de pastor e uma boa mulher cristã. Estava cansada de ser considerada fraca e chorosa e de revisitar a dor do meu passado. Estava pronta para um desafio. Eu amava o fato de meu marido ser apaixonado e forte, mas estava cansada de me esconder atrás dele. Cansada de fixar a minha mente sem parar com tantas coisas que não tinham importância. Cansada de fingir. Talvez a visão da leoa fosse exatamente o que eu precisava. Em vez de boa e segura, eu estava pronta para ser vista como ligeiramente feroz e definitivamente focada. Dirigi para casa após o almoço naquele dia, agarrando o volante com mais força do que o necessário. Estava disposta a experimentar essa sensação de ser leoa na segurança relativa do meu carro. Abaixei os vidros e aumentei o volume ao máximo da música cristã contemporânea que tocava no rádio, e deixei o vento sacudir a minha juba, no lugar do ar-condicionado. Tudo isso parece um pouco tolice agora, principalmente porque as leoas não possuem jubas. Através das minhas lentes, Ray-Ban em forma de gato, vi o meu cabelo ondulado e iluminado no espelho lateral. Espera aí, estou vendo o dourado selvagem da leoa nesses cachos? Não vou estar pronta até outubro? Está bem, eu vou lhe mostrar. Sou uma leoa. De alguma forma, a combinação do meu passo em falso no almoço, da avaliação direta da minha amiga e de uma série de eventos não relacionados, uma transformação interessante começou a tomar forma. Foi como se uma crítica severa fosse lançada e um desafio tivesse sido feito. Com o nascimento do meu filho, Arden Christopher, seu nome significa ardente, determinado, ungido. Alguma coisa dentro de mim mudou. Embora outro filho significasse mais fardo para uma mãe, tornei-me uma filha focada. Como você pode imaginar, como muitas outras mães, meu espírito, ligado a Deus, sofria pressão. Eu estava quase a ponto de me afogar nas ocupações do dia a dia. Ficava tão envolvida com minha lista de afazeres que estava sempre aumentando e exigia cada vez mais de mim. Eu me esqueci de quem eu era. Eu estava cheia de inseguranças. Minha vida era pequena, egocêntrica, isolada, limitada, segura e ineficaz. Lembrava-me do meu nome, de com quem eu estava casada e quem eram os meus filhos. Mas o que eu fazia e por quem eu era responsável ofuscavam a consciência de ser filha de Deus. Quando comecei a desacelerar, Deus começou a sussurrar força dentro de mim e a me chamar por outro nome.
Para todos os outros, eu tinha um nome que estava ligado a uma descrição de cargo. Eu era a mãe para os meus filhos, a esposa para o meu marido, a esposa do pastor para a congregação, mas para o Deus Altíssimo eu era simplesmente filha. À medida que foquei em apenas ser dele e em tudo o que isso significava, a vida e a força fluíram para dentro dos meus dias, e o descanso entrou em minha alma. Meu coração se ampliou. Depois do nascimento de Arden, comecei a sair da sombra das minhas inseguranças, dos meus medos, da minha zona de conforto e dos meus fracassos. E comecei a estender a mão para outros. Escrevi o meu primeiro livro, Fora do Controle e Amando Isto. Enquanto amamentava Arden, escrever este livro abriu um mundo diferente para mim. De repente, eu estava falando para mulheres em meu país que estavam famintas por autenticidade. Em resposta ao sofrimento e à fome dessas mulheres e à necessidade evidente de relações femininas saudáveis, escrevi mais livros. O tempo passou. Nós nos mudamos da nossa casa no ensolarado, quente e úmido estado da Flórida para outra casa no ensolarado, frio e seco estado do Colorado. A mudança para o Colorado colocou nossa família mais dentro de casa e ao redor da mesa. Ela também nos posicionou para passar por muitas transições. Algumas vezes, durante os 10 anos seguintes, quase poucas demais para notar, eu era identificada ou chamada de leoa. Nesses momentos, eu simplesmente sorria, contente por não ser mais um gatinho doméstico assustado e tímido. Imaginei que a história da leoa tinha sido concluída e que a minha transformação pessoal estivesse quase no fim. Mas eu estava errada. Não se trata de você, Lisa. No outono de 2007, a leoa visitou-me outra vez. Eu era uma entre as muitas convidadas que ministravam em uma conferência para mulheres na incrível terra da Nova Zelândia. Este evento teve uma frequência tão grande que a igreja anfitriã precisou fazer 2 conferências seguidas para acomodar todas as mulheres inscritas. A primeira conferência foi feita na igreja e a segunda foi realizada em um estádio de Auckland. Havíamos terminado a conferência número 1 e estávamos no estádio para a conferência número 2. As sessões já haviam começado. As ministras eram servas poderosas, compassivas e fiéis da palavra. Mas, por alguma razão desconhecida, eu me senti perturbada durante o intervalo da tarde. Não era a pressão para me preparar, porque eu iria apenas repetir o que havia sido dito na primeira conferência. Ainda assim, senti uma urgência de orar antes da minha ministração. Era como se houvesse alguma espécie de resistência. Eu sabia que não era por parte das participantes, que escolheram estar ali, nem por parte de nenhuma das palestrantes ou da igreja anfitriã. Todas nós ali tínhamos um só coração e fomos prontas para adorar, pregar e encorajar mulheres. Mas havia algo mais nessa mistura. Talvez Deus estivesse querendo chamar a minha atenção. Eu tinha de ficar sozinha e entender o que estava acontecendo. Então fui para o quarto do hotel em que eu estava hospedada, cuja vista da janela dava para o porto de Auckland. Andei pelo quarto, estendendo os braços em direção ao porto, orando pela direção de Deus e por sua percepção e cantando com a música em meu iPod.
Cantai a Deus com voz de triunfo. Para posicionar o meu coração, comecei a agradecer por diversas coisas que Ele estava fazendo em minha vida. Eu acabara de concluir a edição final do meu livro Nurture, Nutrição, e comecei a agradecer a Deus porque o processo de escrita e edição havia terminado. Para mim, escrever um livro é como passar por um trabalho de parto. Portanto, a minha oração foi mais ou menos assim: Obrigada, Deus, está terminado. Depois de exaltar ao Senhor, declarei: mas não quero escrever novamente tão cedo. De repente, senti Deus falar ao meu espírito: lamento que você se sinta assim, porque preciso que você escreva novamente. O quê? Deus precisava de mim? Ele prosseguiu: estou liberando estratégias do céu que serão encontradas na minha palavra. Você não terá todas essas estratégias, mas terá uma medida delas. Você precisa escrever e registrar o que eu lhe disser, para que quando as minhas filhas se reunirem, haja uma imagem inteira. Se você não colocar a sua peça do quebra-cabeça, a imagem não estará completa. De repente, a leoa estava novamente diante de mim. Enquanto eu a contemplava em toda a sua força e beleza feroz, ouvi a voz dizer: eu disse que com o nascimento do seu filho, você despertaria uma leoa. Eu não falei que você era a leoa. Imediatamente vi o quanto a minha perspectiva havia sido limitada, tola e humana. A voz continuou dizendo: Jesus é o leão da tribo de Judá, e é hora da sua noiva despertar uma leoa. Estude as formas e os aspectos da leoa. Então, ouvi a primeira estratégia. As leoas caçam juntas. Fui pega de surpresa. O que eu estava ouvindo era bíblico? O que tudo isso poderia significar? As mulheres começavam a se acostumar com a ideia de que há poder na feminilidade e valor na sua capacidade de cuidar. Agora Deus me dizia para chamá-las de leoas. Como isso se encaixava naquele contexto? Perguntei-me: será possível que Deus queira despertar algo feroz e selvagem dentro das suas mulheres? A passagem de Números 23 apareceu novamente diante de mim e vi nela um chamado para as mulheres cristãs se levantarem. Naquele instante, dispus o meu coração para estudar a leoa e procurar os paralelos com as filhas de Deus. Passei os 2 últimos anos pesquisando, observando e escrevendo acerca de leoas. Em princípio, pensei em fazer relações entre mulheres e leoas apenas em um nível literário, sem compartilhar a visão que Deus me dera. Mas, à medida que o tempo passava, percebi que essa visão não deveria continuar sendo apenas minha. A leoa não foi mostrada a mim porque sou favorecida ou especial. Nem tive a visão desta imagem porque sou altamente visionária. Isso me foi mostrado porque Deus sabia que um dia eu seria alguém que teria uma voz. Vez após vez, sempre que eu dizia a frase "Você despertará uma leoa", literalmente via essa mensagem impactar as mulheres. Às vezes, elas reagiam com lágrimas silenciosas, como se algo dentro delas estivesse sendo regado. Outras vezes, elas arfavam como se estivessem inspirado aquela revelação e entendido que não há problema em ser bela e feroz. Creio que a resposta foi tão avassaladoramente positiva porque, assim como existe uma espécie de cordeiro escondido em nosso interior, também existe uma leoa dentro de cada uma das filhas de Deus. E é hora desta leoa despertar.
Quando penso em uma leoa, um sorriso vem brincar nos meus lábios. Jogo os ombros para trás e ergo-me um pouco mais ereta. Mais do que qualquer criatura, a leoa me faz ter orgulho de ser uma fêmea. Não há dúvidas quanto à sua força. Também imagino que não existe criatura que torne um homem mais orgulhoso de ser um macho do que um leão. O leão é o rei da selva e não há dúvida quanto a quem é a rainha. Olhe e aprenda. Essa não foi a primeira vez que Deus apontou para a simplicidade da criação a fim de restaurar a nossa perspectiva. Jesus nos chama a observar as flores e aprender com elas, que Deus nos vestirá e cuidará de nós. Ver Mateus 6:28, Lucas 12:27. Do mesmo modo, as esferas celestiais declaram a glória de Deus e fazem uma demonstração clara da sua justiça. Ver Salmos 19:1, Salmos 50:6. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Salmos 97:6. O encanto selvagem e feroz da criação é como uma janela que oferece um vislumbre do que Deus preparou para nós. Precisamos escancarar essa janela e permitir que a beleza indomável e ilimitada de Deus desperte um assombro celestial dentro de nós. Quando abrimos nossos olhos para a maravilha da criação, ela desperta um anseio por Deus. O nosso espírito responderá ao que vê. A criação declara: há mais, mais do que você vê, mais do que você ouve, mais do que a simples mortalidade humana. Há o Deus imortal que está assentado nas alturas. Jesus, o nosso Cristo, veio como o cordeiro morto antes da fundação da terra. Mas o livro do Apocalipse também o revela como um leão. Todavia, um dos anciãos me disse: Não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Apocalipse 5:5. Ele é tanto nosso leão quanto nosso cordeiro. Pergunto-me se poderia haver uma combinação de duas imagens mais contrastantes. A mensagem, diz que esse leão de Judá pode abrir o livro e romper os selos. João, o autor do livro do Apocalipse, chorou porque depois de buscar em todo o céu, na terra e até no submundo, ninguém foi achado digno de abrir os 7 selos e iniciar a revelação progressiva. Então o ancião que estava mais próximo de João encorajou-o a olhar, pois havia a revelação de um leão em nosso cordeiro. Só ele é digno e pode iniciar essa obra de abrir os selos. Rasgar ou romper é uma liberação violenta. Lembro imediatamente da grossa cortina de separação do templo quando ela foi rasgada ou dividida em 2, em Marcos 15:38. A ruptura começou no alto e terminou embaixo. Amo esse detalhe, porque o nosso Deus está sempre rasgando em pedaços o que pode nos impedir ou nos separar dele. No livro misteriosamente divino de Apocalipse, esse ato de rasgar os selos dos pergaminhos do céu coloca as coisas em movimento na terra. Agora mesmo, sinto Deus ansiando por rasgar selos e revelar uma porção de si mesmo a cada uma de nós e em cada uma de nós. Do contrário, por que ele teria escrito esse final dramático da nossa história terrena se não contivesse uma revelação para cada um de nós? Creio que somos convidadas novamente para não nos desesperarmos ou chorarmos, mas
a erguermos nossos olhos, olharmos e vermos verdadeiramente. A natureza foi feita para conspirar com o Espírito a fim de nos libertar. Ralph Waldo Emerson. Nossa terra ecoa as revelações e a sabedoria do céu. Como é impressionante que o nosso Pai Celestial tenha designado a sua criação para abrir os nossos corações. Cada planta, animal, elemento e paisagem diz: levante-se e seja tudo o que você foi criado para ser. De acordo com Jó, a natureza tem o potencial de nos ensinar. Jó 35:11, ensinando através de toda a sua criação a usar pássaros e animais para dar sabedoria. A maravilha do amor de Deus e até onde Ele irá para nos transmitir a sua sabedoria é vasta demais para entendermos. Mas não deveríamos nos surpreender com isso. Afinal, Ele é o Criador que declara: pois são meus todos os animais do bosque e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes e são meus todos os animais que pulam no campo. Se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu e quanto nele se contém. Salmo 50, do 10 ao 12. Nós nos isolamos das criaturas da terra, mas Deus as conhece pelo nome. Nós imaginamos que Deus não se importa com sua criação? Ele moldou a criação para si. A natureza tem muito a revelar sobre o seu Criador, se tão somente a ouvirmos. Em Provérbios nos é dada uma ordem. Você, preguiçoso, olhe para a formiga, observe e aprenda alguma coisa com ela. Provérbios 6:6. Creio que Deus está nos pedindo para fazer algo semelhante agora. Ele está nos pedindo para olharmos para a leoa e aprendermos. Ele nos convida: filhas, olhem para a leoa, observem-na atentamente. Deixem que ela desperte a sua natureza indomável, sua beleza feroz e a sua força desenfreada, para que vocês possam se levantar e ser as mulheres corajosas que eu as chamei para ser. Como uma leoa revela a força e a coragem que há nas mulheres? E como as mulheres podem se levantar como leoas? Cada uma de nós terá a nossa própria resposta única. Mas este vislumbre das características da leoa pode lhe dar uma percepção. Nos capítulos seguintes, vamos observar diversas razões pelas quais uma leoa se levanta do seu descanso ao sol africano. Ela se levanta para adquirir força. Ela se levanta para saudar e cuidar dos outros. Ela se levanta para caçar. Ela se levanta ao lado de outras leoas. Ela se levanta para levar os jovens para um lugar seguro. Ela se levanta para confrontar os inimigos que ameaçam o bando. Ela se levanta para andar com o seu rei. Passei a ver a leoa como uma imagem que representa a maneira como cada filha do Altíssimo pode abraçar a sua força, desenvolver coragem e mudar o seu mundo. Existe uma leoa escondida dentro de você? Oro para que ao terminar de ler este livro, você possa responder essa pergunta e que com essa resposta, algo feroz, belo e selvagem seja despertado em você. Eu sou a Joceleia Soares e eu leio para você.